Olá, meu querido e amado irmão e irmã, seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa oração deste dia, a nossa leitura orante da Palavra de Deus, hoje, segunda-feira, da 30ª semana do Tempo Comum, dia 24 de outubro. Celebramos a festa do grande santo, Santo Antônio Maria Claret. Que alegria celebrarmos a festa do fundador da nossa congregação, dos missionários, filhos do Imaculado Coração de Maria, e poder partilhar com vocês da vida deste grande santo. Antônio Maria Claret nasceu no dia 23 de dezembro de 1807, em Sallent, na Espanha. É o quinto filho de uma família de 11 irmãos. No ano do seu nascimento, aconteceu a invasão francesa da Península Ibérica. Não são tempos fáceis. Suas primeiras recordações estão marcadas pela guerra. Nem vê uma família acomodada. Seus pais não dispõem de outras rendas que sua capacidade empreendedora e seu trabalho constante da fábrica de tecido que ocupava o andar terreno da casa da família. Era mesmo como se fosse na garagem, na parte de baixo. Na parte de cima estava a casa da família e, como se fosse a garagem, tinha então esta pequena fábrica de tecidos. No lar, Claret aprendeu a orar e trabalhar. Sua educação e formação vêm-se afetadas pelo vai e vem de uma época agitada. Depois das primeiras letras aprendidas na escola de Sallent, foi a Barcelona enviado pelo pai para uma formação específica, orientada a melhorar os negócios da família. Foi se aperfeiçoar na arte têxtil, mais ou menos com 18 anos de idade. Ele aprende, trabalha e estuda, enfrenta a vida, saboreia o êxito, experimenta a decepção e acaricia projetos ambiciosos. Mas, movido pela Sagrada Escritura, descobre um horizonte novo e, ao completar 22 anos, ingressa no seminário. A partir de então, viveu para Deus e, num longo e intenso processo de discernimento, foi descobrindo sua vontade. Curiosamente, nunca esqueceu os estudos de técnica têxtil. Deixou os teares, mas logo começou a tecer com o fio do Evangelho. Ele vive para evangelizar. O Espírito do Senhor me ungiu e me envia a anunciar a boa nova aos pobres. Claret foi ordenado sacerdote em 1835, no dia da festa de Santo Antônio, dia 13 de junho. Ele é destinado à sua cidade natal, onde enfrentou os desafios que a igreja passava na época. Viveu junto ao povo, atento às necessidades de seus irmãos, e logo sentiu que Deus o chamava para algo mais. Sentindo o seu coração pulsava por uma evangelização sem fronteiras. Desejava ser um sacerdote, mesmo que diocesano,
missionário. Em 1839, ofereceu-se à congregação da Propaganda Fide para ser missionário apostólico, evangelizar como os apóstolos, edificar a igreja onde fosse necessário. Ingressou no noviciado da Companhia de Jesus, os jesuítas, mas depois de 6 meses abandonou por causa de uma enfermidade. Regressou à sua cidade de origem, porém, a vontade de ser missionário apostólico logo se verá confirmada com a nomeação oficial da Santa Sé para a propaganda da fé. Tem com isso a certeza de que Deus o queria missionário. Claret pregou incansavelmente durante 8 anos, percorrendo sua terra natal. Porém, seu sonho era de ir a outras terras e se realizou em 1848, quando foi enviado às Ilhas Canárias. A atividade desses anos não se restringiu à pregação, mas se enriqueceu com o apostolado escrito, fundou a livraria religiosa, criou associações, atendia durante várias horas no confessionário, bem como direções espirituais. Na intensa pregação do Evangelho, Claret chegou a 2 conclusões. O povo está faminto da palavra de Deus. A messe é grande, o campo imenso e os operários são poucos. Este discernimento o fez procurar colaboradores que se sentissem animados pelo mesmo espírito evangelizador. Claret fundou em 16 de julho de 1849 a Congregação dos Missionários, Filhos do Imaculado Coração de Maria, missionários claretianos. Todos os seus projetos pareceram frustrados quando, pouco tempo depois de ter fundado a congregação, já no mês seguinte, no mês de agosto, foi nomeado arcebispo de Santiago de Cuba. Mesmo assim, aceitou a nomeação por obediência, porém com clara determinação de ser um arcebispo missionário. Os 6 anos que passou em Cuba foram transformados em uma grande campanha evangelizadora. Tudo o que aprendera aplicou ao seu serviço missionário. Preocupou-se tanto pela formação moral, catequética e cristã, como pela educação, a promoção social e a dignificação humana dos fiéis da diocese. Nesse período colaborou com Antônia Paris na fundação da Congregação das Religiosas de Maria Imaculada, as missionárias claretianas. Com toda grande personalidade, ou melhor, como toda grande personalidade, não só teve colaboradores eminentes, mas também reuniu inimizades. Em 1856, em Holguim, sofreu um atentado que quase acabou com a sua vida. Ele recebeu um golpe de navalha no rosto e aquilo mesmo causou uma grande enfermidade que quase o levou a perder a vida. Claret foi chamado
pela rainha Isabel II para ser seu confessor em 1857. Ele deixa Cuba e regressou então para a Espanha para ser o confessor da rainha. E ali ele se sentia como um pássaro em uma gaiola, porque ele tinha seu espírito missionário. Em Madrid, passou 11 anos como confessor da jovem rainha e, ao mesmo tempo, evangelizador da corte, da cidade de toda a Espanha, pois tinha que acompanhar a soberana em suas viagens oficiais. Foram os anos mais duros da sua vida. Sentia que o Palácio Real era uma jaula de ouro, mas com sabedoria pastoral aproveitou de todas as oportunidades para evangelizar. Em colaboração com o núncio, fez de seu cargo um serviço para a reforma de toda a igreja, implicando-se na dedicada questão da nomeação dos bispos. Se em Cuba sofreu perseguições, em Madrid se acentuou a tormenta. Nem todos entendiam o seu trabalho pastoral e alguns o consideravam um personagem incômodo e atentavam repetidas vezes contra sua fama, sua honra e sua vida. Ele orava, trabalhava e padecia. O silêncio lhe foi imposto. Se não podia pregar nas igrejas, pregava nos conventos, onde também atendia a confissões. Se não podia agir, fazia com que outros trabalhassem. Organizou associações e promoveu iniciativas nas quais os leigos podiam ser cada vez mais ativos. Discretamente apoiou seus missionários para que ampliassem seu serviço evangelizador. Viveu pobre, era tudo menos um cortesão. Em 1868 abandona a Espanha. Foi exilado com a rainha em Paris, apesar de suas enfermidades. Ajudou na pastoral da ampla colônia latino-americana da capital francesa. Muito debilitado de saúde, participou do Concílio Vaticano I, onde ele defende a infalibilidade papal. Morreu no dia 24 de outubro de 1870, na abadia cisterciense de Fontfroide, no sul da França. Antônio Claret foi beatificado no dia 25 de fevereiro de 1934 pelo Papa Pio XI, que o considerou apóstolo incansável dos tempos modernos. No dia 7 de maio de 1950, foi canonizado pelo Papa Pio XII. Hoje, nós, missionários claretianos, somos cerca de 3.000 missionários, espalhados em 67 países nos 5 continentes. Por isso, louvemos e agradeçamos ao Senhor neste dia pela vida de Santo Antônio Maria Claret. Damos início, após vermos a vida deste grande santo cuja festa nós celebramos neste dia, a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Eu acolho meu irmão, minha irmã, desejando que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja o nosso Deus que nesse dia nos reúne no amor de seu Filho Jesus Cristo, para juntos elevarmos a Deus nosso Pai o nosso louvor, a nossa gratidão, apresentar ao Senhor as nossas preces, as nossas orações, sermos alimentados pelo Senhor através da sua palavra, recebermos do Senhor todas as graças, todas as bênçãos que Ele tem reservado a cada um de nós. Peçamos neste dia a presença amorosa do Espírito Santo, que o Espírito Santo abra nossa mente, o nosso coração, para acolhermos a palavra do Senhor. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça, e todos consigamos a vida eterna. Amém. E eu convido a você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos do 10 ao 17. Lucas 13, 10 ao 17. Lucas 13, 10 ao 17. Lucas 13, 10 ao 17. Estava Jesus ensinando na sinagoga em um sábado. Havia ali uma mulher que havia 18 anos, era possessa de um espírito que a detinha doente. Andava curvada e não podia absolutamente erguer-se. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse-lhe: Estás livre da tua doença. Impôs-lhe as mãos e no mesmo instante ela se endireitou, glorificando a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse ao povo: São 6 os dias em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nestes dias para vos curar, mas não em dia de sábado. Hipócritas, disse-lhe o Senhor, não desamarra cada um de vós no sábado o seu boi ou o seu jumento da manjedoura para os levar a beber? Esta filha de Abraão, que Satanás paralisava há 18 anos, não devia ser livre dessa prisão em dia de sábado? Ao proferir essas palavras, todos os seus adversários
se encheram de confusão, ao passo que todo o povo, à vista de todos os milagres que ele realizava, se entusiasmava. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho purifique a nossa mente, o nosso coração e perdoe os nossos pecados. Amém. Meu querido e amado irmão e irmã, gostaria de me atentar somente a um ponto que para mim é fundamental no Evangelho de hoje. Jesus está nesse ambiente religioso, está dentro de uma sinagoga. E lá está uma mulher enferma, que vivia curvada, olhando para baixo. Era incapaz de levantar o seu olhar para o céu. Só olhava para baixo. Imagina que vida triste, nem podia olhar no rosto de seus irmãos, de seus familiares, de seus amigos, porque vivia encurvada. E essa mulher está na sinagoga, nesse ambiente religioso. E o que me chama a atenção no Evangelho é o olhar de Jesus. Ao vê-la, versículo 12, ao vê-la, Jesus a chamou e disse-lhe: estás livre da tua doença. Ao vê-la, o olhar de Jesus se volta para aquela mulher, que não era vista por ninguém e nem ela podia ver as pessoas. Só olhava para os pés das pessoas. Mas o olhar de Jesus se volta para aquela mulher. O olhar de Jesus se volta para mim, se volta para você. Ele nos cura das nossas enfermidades, do corpo, da alma. Por isso, tenha essa certeza no coração de um Deus que olha para mim e para você. Quantas vezes temos esse sentimento de abandono, ninguém me vê, mas o olhar de Deus se volta para cada um de nós. Essa é a certeza de um Deus que vê, que ouve o clamor de seus filhos e filhas. Por isso, louvemos, agradeçamos ao Senhor neste dia, porque o seu olhar se volta para cada um de nós e nos cura de todas as enfermidades do corpo e da alma. Apresentemos ao Senhor neste dia as nossas preces, as nossas orações, cada um, cada uma, no íntimo do seu coração, também por meio da mensagem, dos comentários, pode deixar o seu pedido de oração. Apresentemos também ao Senhor, que volta o seu olhar para cada um de nós, a nossa prece, a nossa oração. E apresentemos a Deus, por intercessão de Santo Antônio Maria Claret, a nossa prece, o nosso pedido, o nosso agradecimento ao Senhor, rezando juntos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Consagremos neste dia ao Imaculado Coração de Maria a nossa vida, a vida da nossa família, o nosso dia, as atividades deste dia. Consagremos também todos os missionários claretianos ao Imaculado Coração de nossa Mãe, Maria Santíssima. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E antes da bênção final, eu convido a você, meu irmão, minha irmã, a celebrar conosco neste dia, celebrando a festa de Santo Antônio Maria Claret, o segundo dia do tríduo em preparação à festa da nossa paróquia Imaculado Coração de Maria. Hoje teremos a missa às 19h30. E também a você adquirir o pedaço do bolo do Imaculado Coração de Maria, no valor de R$10. O pedaço de bolo também é uma forma de comemorarmos a festa do Coração de Maria, da padroeira da nossa paróquia. Nós iremos confeccionar 500 pedaços de bolo, sendo 300 com a medalha do Coração de Maria. Então, se você tiver a sorte, vai adquirindo o pedaço de bolo e encontrar a medalha do Coração de Maria. E, ao mesmo tempo, concorrerá com uma imagem de 60 centímetros maravilhosa, pintada pela Viviane, uma verdadeira obra de arte, uma imagem de 60 centímetros do Imaculado Coração de Maria. Então, na adesão do bolo, no vale bolo, coloca então atrás o nome e o telefone, para então depois fazermos o sorteio da imagem. Por isso, adquira também na nossa secretaria paroquial ou durante a missa o pedaço de bolo da padroeira.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E por intercessão do Imaculado Coração de Maria, abençoe-vos o Deus rico em misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu desejo a você, meu irmão, minha irmã, um dia muito abençoado. Permaneçamos na paz do Senhor e que Ele sempre nos acompanhe com sua Mãe Maria Santíssima. Um excelente e abençoado dia a você.